Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like, que isso me ajuda muito a mandar essa mensagem para todo o mundo e muitas pessoas poderem ver, assim como já tem atingido várias pessoas. Eu estou muito feliz com tudo que tem acontecido, mas deixa o seu like para ajudar esse canal a crescer. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre santidade, que a santidade ela não é você se isolar, fugir, abandonar o mundo, mudar para um monastério e virar um monge, onde ninguém mais vai poder te apresentar nada que o mundo oferece. E nós vamos falar que eu quero te mostrar um caminho que Deus tem para nós, como sempre, te ensinar sobre e ao mesmo tempo te dar direções práticas do que você pode fazer para conseguir viver uma vida em santidade. Jesus em nenhuma oração nunca pediu para que o Pai nos tirasse do mundo. Em João 17, Jesus ora dizendo o seguinte, ele diz, não peço que você os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Esse texto ele destrói a ideia de que santidade é fuga, porque o problema nunca foi estar no mundo. O problema é quando o mundo governa o nosso coração. Jesus ele não formou discípulos em isolamento, mas ele os formou dentro da missão. A santidade não é isolamento do mundo, mas é fidelidade a Deus dentro dele. Isso me lembra uma coisa que o pastor Leandro, Leandro Barreto, ele sempre ensinou para a gente, nesses anos todos, que ele sempre falou assim, que ele prefere ensinar as pessoas no caminho, e que no meio do caminho Jesus ele vai nos limpando, no meio do caminho Jesus ele vai tirando de nós nossos, vamos dizer assim, essas arestas, essas coisas a mais que estão atrapalhando a nossa caminhada. E isso ajudou muito a gente quando a gente começou a discipular pessoas, começou a liderar pessoas, começou a fazer parte de ministérios, a entender que as pessoas não tinham que ter uma vida perfeita para servir na igreja ou para fazer qualquer coisa para Deus, porque isso mais fazia com que as pessoas tivessem uma vida fake, porque às vezes elas até conseguiram entrar bem, uma vida de santidade e tudo mais, mas quando elas tropeçavam, elas não confessavam mais seus erros. Por quê? Porque se elas confessassem, elas iam perder a posição delas, porque só os perfeitos podiam servir. E quando o Leandro ele nos ensinou isso foi libertador, porque a gente conseguiu ter uma vida de muito mais graça com as pessoas e com a gente. Isso não quer dizer que pecados não têm que ser tratados, isso não quer dizer que a gente não, que para servir Jesus você tem que estar de qualquer jeito, não é isso que eu estou dizendo. Mas você que já é mais maduro, você consegue entender o que eu estou falando, porque quer dizer que se nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos perdoados, como fala Tiago. Tiago 5,16. Mas quando nós confessamos também aos homens, nós somos curados. E isso fez a gente conseguir viver num ambiente de muita nudez, entre aspas, Nudez no qual sentido? As pessoas poderem ver as nossas fraquezas, as pessoas poderem ver quem nós somos de verdade. E isso não nos diminuir, mas nós derramarmos graça e misericórdia, às vezes confronto, mas não viver uma vida fake. Não viver uma vida de que todo mundo é perfeito, de que ninguém erra, de que ninguém tem falhas, de que ninguém sente nada, de que ninguém pode estar triste. Mas isso fez com que a gente vivesse uma vida de santidade de fato. Porque parecia, a primeiro momento, que isso pudesse nos levar mais ao pecado, mas acabou fazendo o contrário. Nos levou a uma vida de mais santidade. O isolamento, ele não produz santidade. Se o isolamento do mundo ou das pessoas é o que produzir santidade, os fariseus iam ser o padrão de quem nós temos que ser. Os fariseus, eles se separavam de tudo, de todos, mas estavam cheios de orgulho, dureza e falta de amor. A santidade, ela não nasce da ausência de contato. Ela nasce da transformação de coração. Você pode se afastar das pessoas, mas carregar os mesmos pecados dentro do seu coração. Mudar de ambiente não muda o coração, só o Espírito faz isso. O último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falo sobre o pecado, como você vencer o pecado. Lá eu falo de você se isolar muitas vezes das pessoas. Mas aqui é um ponto diferente. Porque uma coisa é você se isolar, como eu acabei de dizer, você se isolar das pessoas e achar que isso vai produzir santidade. Outra coisa é você entender que quando você está em certos ambientes, você corre o risco de cair. Porque aquele ambiente você não está forte ainda o suficiente para você influenciar o ambiente. Mas aquele ambiente te influencia. Então às vezes você põe uma série para assistir e aquilo te influencia. Você vai assistir qualquer série aí, Game of Thrones, ou qualquer outra série que tem por aí.
É gente pelada para tudo quanto é lugar. Se você tem problema com isso, você vai acabar caindo. Se você de repente vai na faculdade e daí você sai com certas pessoas e você tem problema de ficar perto de homem, de ficar perto de mulher, é melhor você não ficar. A Bíblia fala, fujam da aparência do mal, fuja daquilo que seduz você. Para algumas pessoas, o dinheiro não é um problema, para outros é um problema extremo. Elas são gananciosas, ganhar dinheiro, buscar dinheiro é extremo para elas, para outras não. Então existe uma diferença entre você se isolar das pessoas, e isso é um orgulho de que você é melhor que elas, de que elas te fazem mal, desse outro que eu acabei de falar que é, eu sou o mal, eu sei a natureza que eu tenho, eu sei os pecados que estão no meu coração, e eu sei que se eu ficar aqui, pode ser que eu caia. Então eu prefiro me afastar. Então a gente tem essas duas diferenças. A pessoa que se isola por orgulho e a pessoa que sai daquele ambiente porque ela entende o mal do pecado dentro do seu coração. Então guarda isso no seu coração para você não esquecer e você conseguir ficar numa vida mais de santidade. Às vezes você vai ter que sair de certos ambientes, de certos lugares, de certas pessoas, parar de assinar certas coisas por causa do seu coração. Porque você é mau. Porque você tem um pecado que te domina se você ficar ali. Mas, ao mesmo tempo, você corre o risco de achar que você é tão bonzão, você é tão santo, você é tão incrível, você ora tanto, você lê tanto a Bíblia, você é a versão prime, a elite dos homens de Deus, que você tem que viver isolado das pessoas. E esse também não é o caminho. Porque a Bíblia não manda a gente fugir das pessoas, mas manda a gente fugir do pecado. Paulo deixa claro nas suas cartas que se você quisesse sair do mundo para evitar o pecado, então nós teríamos que deixar a vida. Santidade é você viver entre as pessoas sem viver como elas vivem. É uma distinção que as pessoas podem ver, não é um isolamento social. Você não é chamado para desaparecer, mas você é chamado para ser diferente. Nós somos chamados para influenciar o mundo. Nós somos chamados para sermos diferentes, para sermos os discípulos, para sermos os embaixadores. Um embaixador é o quê? Um embaixador é alguém que veio de outro lugar, está num país, numa região que não é a dele, mas aonde ele vive, quem ele é, representam toda a cultura, toda a lei daquele lugar que ele pertence. Paulo vai dizer, vocês são como forasteiros, porque vocês são da era que há de vir. A era do reino do Senhor, o reino de justiça, de santidade. Não esse reino de pecado em que as pessoas são escravas da sua vontade. Isso não nos faz melhor, mas nos faz um representante. Paulo vai dizer depois em 2 Coríntios que nós então recebemos essa mensagem. Nós temos uma missão. Eu estou aqui pregando porque eu tenho uma missão em ser diferente e anunciar a mensagem. Reconciliem com Deus. Porque Deus abriu o caminho. Existe alguém, existe um homem que é o Filho de Deus, que desceu nessa terra como servo, se entregou numa cruz para morrer pelos meus e pelos seus pecados, para que nós tivéssemos vida. E Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o único caminho que leva ao Pai. E agora nós temos acesso direto a Deus, porque Ele fez esse justo caminho para que a gente pudesse chegar. Nós temos acesso então ao trono da graça. Essa é a mensagem que nós carregamos. Só que se nós só nos isolamos e não tentamos ser diferentes, não entendemos que fomos chamados para sermos diferentes, nós vamos viver com medo do mundo e não em fugindo do mal, ao mesmo tempo influenciando com a verdade e com a santidade. Mas ao mesmo tempo, põe algo na sua cabeça. Ser santo não é ser estranho. Muita gente chama de santidade aquilo que só é medo. Às vezes o que a gente chama de santidade é só uma insegurança espiritual. Chamamos fuga de prudência. Jesus ele senta com os pecadores sem se tornar um deles. A santidade não é se esconder, mas é você saber quem você é. Eu não lembro agora se foi nesse vídeo ou se foi no outro, em que eu falei que muitas vezes aquilo que nos atrapalha é a ignorância, é a falta de conhecimento, que Oséias ele fala, olha, falta de conhecimento, meu povo perece pela falta de conhecimento. E muitas vezes, porque você não sabe quem você é, você não entende como você tem que viver e o que você tem que fazer, e o que você não deve fazer. Então se eu entendo que eu sou filho de Deus, se eu entendo que eu sou um discípulo do Senhor,
que eu entendo que eu sou um embaixador de Cristo, eu entendo que eu sou uma testemunha daquilo que Deus faz. Se eu entendo essas coisas, porque eu acho que muitas vezes nós como igreja, principalmente nós jovens, né? A gente tenta muito saber o chamado. Eu sou pastor, mestre, sou não sei o que lá. Mas a gente não se preocupa em entender o que a Bíblia diz claramente quem a gente é. Que é ser filho, que é ser discípulo, que é ser testemunha, que é ser embaixador, que é ser forasteiro dessa terra, que é ser sacerdote, que é ser rei, que é ser servo. E a gente fica na busca incessante por uma coisa que vem por meio de um dom, em vez de entender aquilo que é a nossa identidade. Então, se você não sabe quem você é, muitas vezes, quando eu sentia vontade de fazer algum tipo de pecado, eu estava chegando perto desse pecado, de repente eu lembrava, cara, esse não sou eu. Não é isso que um filho de Deus faz. E aquilo me ajudava. Aquilo me ajudava a não pecar. Eu falava, cara, esse não sou eu. Isso aqui não é quem eu sou. Deus não me fez isso. Eu sou filho de Deus. O filho de Deus não faz isso. O embaixador não faz isso. Um servo não faz isso. Vezes que eu não queria servir. Eu falava, não, eu sou servo. Não posso esquecer disso. Eu estou aqui para servir. Então, se você sabe quem você é, se você entende quem você é, gaste tempo entendendo quem que Deus te fez. E menos na busca dos seus dons aí. Mas gaste mais tempo buscando a identidade. Ser quem Deus diz que você é. Isso vai te ajudar muito a viver em santidade. Sem santidade, a missão vira qualquer outra coisa, menos o propósito de Deus. Quando não há santidade, a gente acaba se misturando com o mundo e perdendo nosso testemunho. Quando há santidade, nosso testemunho influencia sem se corromper. A santidade ela não é o fim da missão, é o que sustenta a missão. Deus não nos separou do mundo para nos esconder, Ele nos santificou para nos enviar. A gente tem que entender que não é uma santidade só para você viver a sua vida de boa, né? Na moralzinha lá na sua casa, no seu apartamento, com a sua vida simples. Não é sobre isso. Mas é uma santidade que ao mesmo tempo ela te empurra para a missão, ela te empurra para o propósito, ela te empurra para a mensagem. É como eu falei, se você entende quem você é, você tem a mensagem da reconciliação, você tem um ministério agora. Não é um ministério de dentro da igreja, lá dentro das escalas de uma igreja, e está tudo bem com isso, mas é um ministério que não importa onde você esteja. Na igreja, na escola, no trabalho, na faculdade, numa festa de família, num Uber, não importa onde você está. Você tem o Ministério da Reconciliação com você. Então a santidade ela tem esse papel de sustentar a missão. Se nós não temos a santidade, o nosso testemunho perde valor, a nossa vida perde autoridade. Nós nos tornamos como os fariseus, em que as pessoas elas dizem para Jesus, olha, você ensina diferente dos fariseus, porque eles ensinam, mas sem autoridade. Mas Jesus ele ensinava, eles falam, nós vemos que o Senhor tem autoridade sobre aquilo que você fala. Jesus depois, quando ele fala dos fariseus, ele fala, olha, os fariseus sigam aquilo que eles dizem, mas não imitam a vida. E nós não queremos ser esse tipo de gente que tem um bom testemunho, que tem canal no YouTube, que fala coisa na internet, que prega, que tem GC, que tem ministério, seja lá o que você tenha, que Deus deu para você que você sirva as pessoas, seja lá o que for, mas que ao mesmo tempo não tem autoridade, não tem valor, em que Deus tivesse que dizer, olha, imita, segue tudo aquilo que essas pessoas dizem, mas não imita a vida. Elas estão dizendo, as coisas que elas dizem são boas porque elas estão dizendo a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo a vida não condiz. E nós não queremos ser esse tipo de pessoa, eu não sei você, eu não quero ser assim, e eu espero que você também não queira, para que a gente então seja o povo que foi chamado para viver em santidade, que vai influenciar e abençoar as nações da terra. Então, se eles estão na maldade, nós estamos na bondade. Se eles estão plantando facção, nós estamos plantando justiça. Se eles estão plantando maldade, nós estamos plantando bondade. Se eles estão plantando injustiça, nós estamos plantando justiça. Se eles estão plantando pecado, nós estamos plantando santidade. Se eles anunciam que tudo vai piorar, nós anunciamos que talvez realmente as coisas piorem, mas que Cristo morreu por nós e fez um caminho até o Pai. E que existe a oportunidade para todo mundo chegar lá, para todo mundo poder acessar o Senhor. Então coloca na sua cabeça, sem santidade não vale a pena você fazer nada. Sem santidade não vale a pena viver nada. Sem santidade a missão não vai ser sustentada. Ser santo não é se isolar, mas é conseguir pisar na lama sem se sujar. É conseguir sentar na mesa do pecador sem que o pecador te seduza para a sua maldade. Se necessário por um tempo, se afaste.
Mas você não foi chamado para viver isolado num monastério. Você foi chamado para viver dentro do mundo, influenciando essa terra, com o seu testemunho, com uma vida de santidade que Deus está formando em você.